Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da individuologia, filosofia da individualidade. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, para verem o resto dos vídeos, por exemplo. E o tema que eu escolhi para hoje é a trilogia fundamental da liberdade. Isto aqui tem a ver com eh, uma forma como eu pensei a liberdade no sentido processual, no sentido da realização da liberdade, que eu escrevi na obra Ensaios sobre o Individualismo, que está aqui atrás, esta obra grande, eh, em que eu pensava, em que eu na altura, nem sequer estava a estudar filosofia na faculdade, eu estava a tentar compreender como é que acontecia a liberdade. Processualmente, como é que se realizava a liberdade de dentro para fora. Ainda sem conhecimentos filosóficos, assim, de estudar filósofos, assim, eu já estava a tentar compreender a liberdade filosoficamente falando, mas compreendendo como um todo. Eu dividi, por exemplo, uh, criei formas de pensar a liberdade em termos processuais que ainda nem sequer têm a ver com. Eu não vou falar já na trilogia fundamental da liberdade, mas para tentarem compreender o enquadramento. Eu criei o princípio livre, o livre-arbítrio e a liberdade, para distinguir. O princípio livre é a condição de possibilidade da liberdade. É a condição de possibilidade do livre-arbítrio, por exemplo. O princípio livre é inerente a todas as individualidades. O livre-arbítrio, depois já tem a ver com a multiplicidade hipotética, que é um dos princípios fundamentais da trilogia fundamental da liberdade, que é eu tenho livre-arbítrio quando eu posso escolher entre isto e aquilo, por exemplo. Mesmo que eu esteja enjaulado, mesmo que eu esteja dentro de uma jaula, eu posso sempre escolher, ou estiver preso mesmo, uh, fisicamente falando, com algemas e assim, eu posso sempre escolher olhar para o lado direito, olhar para o lado direito, olhar para o lado esquerdo. Eu posso sempre escolher, eu posso sempre fazer micro e macro escolhas que se realizam de dentro para fora. Em que eu tenho multiplicidade hipotética, em que eu tenho diversas hipóteses na minha consciência, eu posso escolher entre uma e outra, por exemplo. Isto tem a ver com multiplicidade hipotética, que é um dos princípios fundamentais da trilogia fundamental da liberdade, e que depois também se compreenda no livre-arbítrio. E a liberdade no sentido geral. Porque a liberdade é um conceito muito abrangente, é plurívoco. Uma pessoa pode pensar a liberdade no sentido jurídico, quando estamos a falar em direito, por exemplo. Uma pessoa pode falar na liberdade nesta questão de estar preso ou não estar preso. Por exemplo, uma pessoa pode falar de liberdade intelectual. Uma pessoa pode falar em vários tipos de liberdade. Eu estava a tentar compreender filosoficamente a liberdade e tentando enquadrar, criando um sistema, entre aspas, uma forma de se pensar no sentido mais sistemático, mais abrangente. Pensando, imaginando um todo, mesmo que, pronto, que seja complicado lá chegar. Então eu criei os três realizações fundamentais da liberdade, imaginando como é que a liberdade está sempre a acontecer. Como é que o nosso exercício do princípio livre está sempre a acontecer. Então eles são a multiplicidade hipotética, a influencialidade correlativa e a responsabilização legalicista. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós estamos a exercer a liberdade, o princípio livre, o livre-arbítrio, por exemplo, a liberdade é uma coisa que acontece dentro para fora. Uma pessoa vai fazendo escolhas. Mesmo que uma pessoa esteja a ter influência de fora, uma pessoa esteja a realizar, no fundo, a imitar socioculturalmente aquilo que está à sua volta, como um macaquinho de imitação, a incorporar e a imitar de forma inconsciente, uma pessoa está na mesma a realizar um princípio livre, uma pessoa continua na mesma a poder realizar escolhas diferentes. Uma pessoa está a fazer a escolha da imitação, mesmo que esteja a acontecer de forma inconsciente, por exemplo. Portanto, a multiplicidade hipotética ela está sempre a acontecer porque uma pessoa está sempre a ter uma data de possibilidades, mesmo que apareçam apenas na sua consciência. Eu, neste momento, mesmo que eu estivesse completamente preso, eu posso sempre escolher olhar para a direita ou olhar para a esquerda. Ou eu posso escolher pegar em coisas, pegar nesta ou naquela coisa, andar a pé, fazer seja o que for. Influencialidade correlativa. O princípio é este. Este princípio tem a ver com outros princípios que eu criei, que eu dividi, entre aspas, quando se pensa a individualidade, dividi, entre aspas, a questão da individualidade na intrinsequidade. A intrinsequidade é a totalidade do intrínseco, todas as crenças, todos os pensamentos, emoções, sentimentos, o corpo, uma pessoa tem também uma extensão da intrinsequidade. Todas as coisas têm a ver com o universo interior, porque a intrinsequidade, neste caso, é a totalidade do intrínseco. E a extrinsequidade, que é tudo o que envolve a intrinsequidade.
Portanto, por exemplo, eu tenho aqui uma caneta, eu posso escolher pegar na caneta, mas a caneta é uma realidade extrínseca, é relativa à minha extrinsequidade. Então nós estamos sempre envolvidos entre a intrinsequidade e a extrinsequidade. A totalidade do nosso intrínseco e aquilo que está à nossa volta. Está sempre a haver influências de uma maneira ou de outra. Eu, para aprender alguma coisa nova em que eu desenvolvo a minha consciência, eu preciso, por exemplo, ler um livro que está fora de mim. Eu vou-me correlacionando, esta é a questão, a influencialidade correlativa, correlacionando naturalmente com aquilo que está à minha volta. Quando uma pessoa fala que a liberdade acontece de dentro para fora, ela acontece da intrinsequidade para a extrinsequidade. Quando uma pessoa fala em independência emocional, independência intelectual e fala em independência emocional, por exemplo, a independência emocional acontece quando uma pessoa não depende daquilo que vem de fora, onde estão as outras pessoas, a extrinsequidade, para se valorizar a si mesma, para se reconhecer a si mesma. Porque acontece de dentro para fora, a autoestima. Portanto, da intrinsequidade para a extrinsequidade. Esta é a questão da influencialidade correlativa relativa à liberdade que acontece naturalmente e que é muito abrangente. Eu estive a falar agora da autoestima, da questão da liberdade intelectual, por exemplo, mas também tem a ver com a possibilidade de eu pegar num objeto que está fora de mim e poder fazer coisas com ele. Portanto, da mesma forma que se agora o ar estiver poluído, eu estou a ser influenciado por aquilo que está à minha volta. Portanto, há sempre uma correlação. Uma correlação natural entre a intrinsequidade, a extrinsequidade e a intrinsequidade. A minha liberdade está sempre a acontecer assim. Eu tenho neste momento, por exemplo, em termos de liberdade e multiplicidade hipotética, a possibilidade de pegar nesta caneta porque ela está aqui. Portanto, há uma influência. A condição de possibilidade de eu pegar neste momento nesta caneta depende, neste caso, ou precisa da existência dessa mesma caneta na extrinsequidade que neste momento é envolvente, por exemplo. Eu tentei compreender o universo da liberdade mais ou menos dessa maneira. E a responsabilização legalicista. Este é mais um dos princípios muito abrangentes da questão do exercício da liberdade, que eu pensava muito na altura. Apesar de eu continuar a ser um jovem, isto já foi há bastante anos que eu tentava compreender o exercício da liberdade assim no sentido geral. A responsabilização legalicista é o quê? Uma pessoa pode imaginar a responsabilização quando uma pessoa pensa metafisicamente ou cosmologicamente a lei do karma, esta lei indiana. Toda a ação tem uma reação, toda a causa tem um efeito, por exemplo. Uma pessoa pode pensar dessa maneira. Todo o semear tem um colher. Mas uma pessoa também pode falar em termos jurídicos. Há uma responsabilização jurídica do exercício da minha liberdade. Há uma responsabilização também legalicista, há uma responsabilização física. Se eu bebo ácido sulfúrico, eu vou ter uma responsabilização física. Eu vou ter uma reação à minha liberdade, em que eu decidi tomar uma coisa que me irá matar de uma maneira ou de outra. Portanto, multiplicidade hipotética. Eu vou escolhendo naturalmente, diante da intrinsequidade para a extrinsequidade, em que eu tenho várias hipóteses na minha consciência e eu vou escolher sempre... vou fazendo sempre escolhas dentro dessas hipóteses que eu tenho na minha consciência, dentro de uma data de variáveis e possibilidades exteriores reais. A influencialidade correlativa significa que, apesar da minha liberdade acontecer da intrinsequidade para a extrinsequidade, há sempre uma influência natural entre a intrinsequidade e a extrinsequidade e intrinsequidade. Foi aquela história, por exemplo, da caneta. Eu posso pegar na caneta que está fora de mim porque ela está lá. Portanto, há uma influência constante correlativa entre a intrinsequidade e a extrinsequidade. O exercício da minha liberdade está sempre a acontecer, por exemplo, com os objetos que eu tenho à minha volta também acontece dessa forma. E a responsabilização legalicista. Todas as leis da natureza, uma pessoa tenha ou não tenha consciência dela, a lei da gravidade, todo esse tipo de coisas, responsabilizam de uma maneira ou de outra, isto pensando no universo cosmologicamente falando, um universo com leis objetivas, conhecidas e desconhecidas, uma pessoa está sempre a ser responsabilizada. Se uma pessoa semeia batatas, uma pessoa irá colher batatas, por exemplo. Se uma pessoa semeia a violência, uma pessoa irá colher a violência. Esta é uma forma relativamente ética também de se pensar a questão da liberdade. A responsabilização legalicista. Uma pessoa está sempre a colher mediante o que semeia. Até em termos de física quântica, uma pessoa, teorias metafísicas, uma pessoa está sempre a atrair mediante o que emana. Uma pessoa está sempre a ter efeitos mediante as causas que uma pessoa vai realizando através da liberdade. Uma pessoa pode escolher
ter uma vida mais ecológica, por exemplo, uma pessoa respeita o ambiente, e vai ter consequências nesse sentido, positivas, por exemplo, ou pode ter uma vida, escolher viver, ou fazer uso da liberdade que uma pessoa tem para destruir completamente o ambiente. Para poluir completamente o ambiente. E uma pessoa vai ter uma responsabilização legalicista. As leis da natureza vão responsabilizar, entre aspas, vão trazer consequências para esses meus atos. E estão a compreender da forma como eu tentei, por exemplo... Claro que essa responsabilização legalicista ela envolve muitas outras coisas. Eu criei estes princípios de maneira a ser profundamente abrangentes. Portanto, a nossa liberdade está sempre a acontecer como? Era como eu pensava na altura e faz sentido agora de uma maneira ou de outra. Multiplicidade hipotética, eu sou livre porque eu posso escolher dentro da multiplicidade hipotética, dentro de diversas hipóteses, eu posso escolher uma entre várias, por exemplo. Influencialidade correlativa, a minha liberdade acontece da intrinsequidade para a extrinsequidade, mas sempre dependendo daquilo que existe também na extrinsequidade envolvente, no instante em que uma pessoa está a escolher. Eu posso escolher pegar nesta caneta, por exemplo, porque neste momento ela está aqui. A intrinsequidade e a questão da extrinsequidade acontecem também desta maneira, mas a liberdade acontece sempre da intrinsequidade para a extrinsequidade. Mesmo que eu esteja a fazer o uso da liberdade como um macaquinho de imitação, sem pensar, sem pensamento crítico, sem refletir acerca das escolhas que eu estou a fazer. Eu estou a fazer quase em piloto automático, como se fosse um autómato. Mas a liberdade está a acontecer da mesma maneira. Claro que conotativamente falando, uma pessoa fala aquele que está sempre a viver como um macaquinho de imitação e não para pensar acerca das coisas, que não está a ser livre. Também se pode falar dessa maneira, mas no sentido conotativo. Porque em termos processuais, uma pessoa no fundo está de forma inconsciente a escolher imitar constantemente a dimensão sociocultural que está à sua volta. A pessoa está a vomitar a sua cultura, por exemplo, sem parar para pensar acerca disso, sem questionar, sem colocar em causa. Esta é a dimensão filosófica que deve ser colocada no meio desta questão da liberdade. E responsabilização legalicista, em que eu dei o exemplo da ecologia. Se eu faço escolhas constantemente que poluem o ambiente, eu vou ter uma consequência do que é o ambiente poluído. Então, eu estou sempre a ser responsabilizado pela forma como eu uso a minha liberdade. Esta é a responsabilização legalicista, que tem a ver com todas as leis que existem no universo, quer eu acredite nelas, quer não acredite, quer eu tenha conhecimento delas, quer eu não tenha conhecimento delas, as leis objetivas que existem no universo. Todas elas. Também se pode falar em leis jurídicas, consequências jurídicas de matar alguém. Eu mato alguém e vou ter consequências de uma maneira ou de outra. Sendo descoberto ou não, em termos da questão da justiça humana, do direito, por exemplo. Portanto, este princípio da responsabilização legalicista ele é muito abrangente. Mas serve para orientar a nossa liberdade. Estes princípios eu criei para ajudar a orientar a nossa liberdade. Principalmente quando eu falo na questão da individuologia, ciência filosófica que estuda a individualidade, e como uma perspectiva de filosofia da individualidade, mas também uma questão de filosofia da consciência e filosofia aplicada. Em que uma pessoa tem de pensar acerca da ética também. E é a partir dessa individuologia que nasce o individualismo intelectual. Estas questões que eu estou a falar da liberdade, da multiplicidade hipotética, da influencialidade correlativa e da responsabilização legalicista, obrigam uma pessoa a estar centrada na própria liberdade para perceber de que forma é que está a realizar a sua liberdade, o seu princípio livre, e de que forma é que está a materializar de uma maneira ou de outra o seu livre-arbítrio. Portanto, essa centragem que uma pessoa deve ter na própria individualidade para perceber o que é que anda a semear no mundo e o que é que anda a colher na sua vida, por exemplo, esta necessidade de uma pessoa fazer uma autocentragem, eu teorizei no sentido de dar como definição o individualismo intelectual. Porque individualismo nada mais é do que uma centragem na própria individualidade. Isso é um individualismo intelectual, é uma centragem na própria liberdade intelectual, a necessidade de nós ganharmos de autoconsciência. E mesmo quando falamos de autoestima, por exemplo, a necessidade de nós trabalharmos a independência emocional. Tudo voltado para dentro. Se quiserem compreender mais o que é que eu quero dizer com este individualismo no sentido processual e ético, em que uma pessoa precisa definir padrões ético-morais individuais, também atendendo a estes princípios, esta trilogia fundamental da liberdade, vejam outros vídeos em que eu falo acerca de individualismo e individuologia, que eu tento explicar. Por exemplo, se no idealismo o centro é a ideia, no objetivismo o centro é o objeto, e no subjetivismo o centro é o sujeito, no realismo o centro é a realidade ou o real, por exemplo, no individualismo o centro é a individualidade. A pessoa precisa de se centrar em si. Porque somos nós, cada um de nós, cada pessoa que está sempre a escolher a partir da sua intrinsequidade. Esta é a questão da liberdade que acontece de dentro para fora, que uma pessoa precisa estar sempre a dar atenção. Porque não vale a pena tentar mudar os outros. Os outros só mudam se quiserem.
Não é à força que as coisas se transformam verdadeiramente. Principalmente quando estamos a falar na transformação de outra pessoa. Portanto, nós temos que responsabilizar esta questão também da autorresponsabilização. Não apenas do princípio da responsabilização legalicista, mas da autorresponsabilização. Eu responsabilizar-me pela forma como uso a liberdade e pelas consequências que tem. Essa forma como uso a liberdade. Se eu semeio a violência, eu vou colher a violência. Se eu semeio poluição, eu vou colher a poluição. E é um exercício de liberdade que cada um está sempre a realizar. Portanto, nós precisamos fazer transformações individualistas. Em que sentido? Transformações em que nos centramos a transformar a própria individualidade através de um exercício de autoconsciência. Esta proposta da trilogia fundamental da liberdade serve para ajudar a compreender também o que é isto do individualismo intelectual e que potencia um exercício consciente da própria liberdade. Um exercício autoconsciente. Portanto, fica aqui mais uma reflexão filosófica, de aconselhamento filosófico, consultoria filosófica. Se quiserem compreender melhor isto, eu recomendo que leiam a obra Ensaios sobre o Individualismo. É uma obra complicada, eu tenho noção. Uma obra da filosofia que também tem espiritualidade, mas sempre incentivando a curiosidade, liberdade e independência intelectuais, e com uma obra que tem muita metafísica. Foi a minha primeira obra. Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para divulgar o canal, para dar sustentabilidade e para ajudar a fazer crescer o canal. Portanto, cumprimentos filosóficos.